A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, que cura, liberta, transforma, salva, batiza com o Espírito Santo, escreve o nome no livro da vida, abençoa a vida na terra e leva para morar no céu eterno através da sua morte na cruz do Calvário, para todo aquele que o aceita como o único suficiente Salvador da sua vida. A elogie sempre, eternamente, toda honra, toda glória e todo louvor. Mais um tema de um vídeo meu aqui sobre ansiedade. Eu já gravei no passado, há um ano atrás, mais ou menos, um vídeo com um tema sobre a cura da ansiedade. Esse aqui é um vídeo áudio, é um modelo de vídeo que eu venho fazendo. Eu faço 3 modelos de vídeo: shorts do YouTube, vídeos tradicionais e vídeo áudio. E nesse vídeo áudio inovador que eu estou fazendo, eu quero fazer um novo tema sobre a ansiedade, que é sobre superar a ansiedade. A ansiedade faz parte de toda a raça humana. Nós temos momentos de ansiedade. A ansiedade não é uma doença, mas ela faz parte do nosso ser. E a ansiedade ataca todo o nosso ser fisiológico, a mente, o coração e as nossas emoções. Ela pode fazer com que o seu dia venha a ser produtivo ou improdutivo. A ansiedade, ela atinge negativamente o ser humano. E superar a ansiedade todos os dias é importante e dá qualidade à vida. A Bíblia, a palavra de Deus, tem inúmeros versículos sobre a ansiedade. Eu quero citar alguns aqui para você. Vamos ler aqui a Santa Palavra do Senhor, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Diz assim a Santa Palavra do Senhor: lance sobre toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Aqui é lançar sobre Jesus. Salmos 94, 9 também diz assim: quando a ansiedade já me dominava, no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Salmo 121, capítulo 1, 2. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E o versículo mais conhecido de ansiedade, que está no Novo Testamento, palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, do 31 ao 34. Diz assim essa palavra do Senhor: portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos correm atrás dessas coisas, mas primeiro o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus cuida de você todos os dias da sua vida. Aceita Ele para você morar no céu eterno de glórias. O vídeo áudio já vai começar. Deus é grande, é poderoso, Deus é fiel. Amém? Glória a Deus. A paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. O nosso Jesus maravilhoso, fiel, amado, que estava na sua glória, mas desceu dos céus para morrer por nós na cruz do Calvário, através do seu sangue carmesim. Quando o aceitamos como o único suficiente Salvador da sua vida, Ele perdoa nossos pecados, escreve o nome no livro da vida, abençoa na terra com a vida abençoada e leva para o céu eterno, glorioso, maravilhoso, para as mansões celestiais, para vivermos eternamente na presença de Deus, o adorando face a face na beleza da sua santidade e desfrutando das maravilhas que Deus preparou para nós na eternidade, onde não chegou em ouvidos, ouvido não ouviu, mente não imaginou, olhos não viram, coração não sentiu, não chegou em nenhum sentido humano, mas Deus nos abençoa eternamente com as maravilhas que Ele tem guardado para nós, para os salvos, através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o seu sangue carmesim, que foi derramado na cruz do Calvário por nós, na sua morte e cruz, para termos o direito à vida eterna, quando o aceitamos como o único suficiente Salvador das nossas vidas. A elogie sempre eternamente toda honra, toda glória e todo louvor. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, hoje, sempre e eternamente. Glória a Deus, glória a Jesus. Como superar a ansiedade? Mais um vídeo áudio meu. Esse com o tema: como superar a ansiedade? Glória a Deus, glória a Deus.
Eu tenho uma pregação e um vídeo com o tema A Cura da Ansiedade. Um vídeo tradicional. Glória a Deus. Este tema agora é como superar a ansiedade. A ansiedade está todos os dias na raça humana. Ela ataca o nosso ser fisiológico e pode fazer de nós ter um dia não produtivo. Glória a Deus. Glória a Deus. Como eu falei, glória a Deus, na apresentação do vídeo. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus é grande, é poderoso, é maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus maravilhoso habita em nós. Ele é o nosso orientador, nosso ajudador, nossa vida. Se você serve a Deus, dobra o joelho e conversa com Deus, para Jesus te abençoar nos momentos de ansiedade. Como eu falei, na Santa Palavra do Senhor, em inúmeros versos bíblicos, onde eu citei apenas 4, em 1 Pedro 5,7, no Salmos 94, 19, no Salmos 121, verso 1 e verso 2, e no mais conhecido, que todos são conhecidos, que está no livro de Mateus 6, do 31 ao 34, aqui na Bíblia Sagrada, onde eu estou gravando o vídeo áudio. Mateus 6, está aqui o verso de Mateus 6, glória a Deus, do 31 ao 34, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Como superar a ansiedade? Glória a Deus. A ansiedade, ela está presente, e superar a ansiedade é bom para a vida, é bom para viver, nos abençoa para viver. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quero te dizer que ter pensamentos ansiosos não te torna fraco, ou sem fé, ou quebrado. A ansiedade, ela é barulhenta, ela fala rápido. Ela enche a nossa mente de hipóteses e cenários catastróficos. Mas o barulho alto não significa poder. O ruído não significa verdade. Os pensamentos ansiosos persistem até que eles desapareçam. Glória a Deus, glória a Deus. Mas quem confia em Deus, quem está com Jesus, tem poder sobre a ansiedade. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero que você entenda algo claro. A ansiedade é comum, mas o cativeiro é opcional. Muitas pessoas sofrem de ansiedade, muitas outras aceitam como parte integrante de sua identidade. Eles dizem simplesmente, eu me sinto ansioso. Eu conheço pessoas que dizem claramente sobre elas, eu me sinto ansioso. Eles dizem, eu sou uma pessoa ansiosa. Você já falou com você mesmo e disse para você mesmo, eu sou uma pessoa ansiosa, glória a Deus. E no momento em que, glória a Deus, a ansiedade passa a definir quem você pensa que é, quero te dizer, ouvinte do meu canal, Rumo Celestial, a ansiedade começa a determinar como você vive, como você planeja, como você ora e como você se move. Glória a Deus. Mas a ansiedade é uma condição que precisa ser controlada, não um nome que se deva carregar. Deus nunca projetou a mente humana para viver em constante estado de medo. A mente foi criada para a imaginação, a criatividade, o foco e o propósito, não para preocupações intermináveis. Quando a ansiedade se torna crônica, é um sinal de que a mente está carregando peso que nunca deveria carregar sozinha. É por isso que tantas pessoas ficam mentalmente exaustas, mesmo sem terem feito muito esforço físico. A preocupação se acumula com o tempo, mas não produz nada. Pense na vida cotidiana como um momento. Eu entendi que a ansiedade surge quando as contas vencem e a renda parece certa. Isso acontece quando você pensa no futuro e não sabe como as coisas vão se desenrolar. Surge nos relacionamentos, a dúvida se torna em você algo suficiente, se será abandonado, se caso tenha feito a escolha certa, e se manifesta nas expectativas de atender a padrões que estão em constante mudança. Glória a Deus. Essas são pressões reais. E fingir que elas não existem não faz a ansiedade desaparecer, eu quero dizer isso. Entenda. No entanto, é isso que eu vou te falar aqui, é um paradoxo. Devemos encarar com honestidade. Glória a Deus. Muitos crentes amam profundamente a Deus, oram sinceramente e ainda assim vivem mentalmente sobrecarregados. Eles confiam em Deus para a sua salvação,
mas têm dificuldade para confiar nele para o amanhã. Eles acreditam que Deus é poderoso, porque Deus é poderoso, nosso Pai Santo e Eterno, Pai amado e querido, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eles sentem-se pessoalmente responsáveis por manter tudo em ordem. E nessa tensão, que a ansiedade prospera, é por isso que as palavras do apóstolo Paulo, em Filipenses 4, 6, 7, não são meras sugestões, são instruções que dão vida. Ele diz, não se preocupe com nada, em vez disso, orem. Glória a Deus. E a Deus pedindo aquilo de que precisa e agradecendo por tudo o que fez por vocês. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Em seguida ele revela o resultado e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos caminhos, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Observe algo crucial. A paz de Deus. Repito, a paz de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele protege, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, seu coração e a sua mente. Glória a Deus. De acordo com essa passagem bíblica, a paz, entenda, a paz de Deus não é a ausência de problemas, porque todos passando por problemas. É a presença da proteção de Deus no meio deles, glória a Deus. A ansiedade que você diz que está sozinho nisso, a verdade que Deus diz que você está protegido, a ansiedade nos faz pensar, e se tudo desmoronar, a verdade de Deus diz, eu estou segurando o que você não pode controlar, eu estou segurando as tuas mãos, e eu quero te dizer, eu aqui, Rômulo César, falando para você, Rômulo Celestial, como diz o canal do meu YouTube, e é aqui que a mudança deve começar. A ansiedade aumenta quando os pensamentos não são questionados. O medo se multiplica quando a imaginação foge da verdade. Mas no momento em que a verdade de Deus entra na conversa, a ansiedade perde sua autoridade. Você ainda pode sentir pressão, mas não se sente mais sozinho ou sozinha? Glória a Deus. Você ainda pode enfrentar incertezas, mas não está mais desprotegido? Portanto, eu quero te falar nesse vídeo áudio meu aqui, glória a Deus, que é diferente do vídeo tradicional que eu fiz sobre cura da ansiedade. Eu quero te falar aqui que não se trata de negar a ansiedade. Glória a Deus. Trata-se de destroná-la. Trata-se de aprender a viver consciente do medo sem ser dominado por ele. Glória a Deus. O vídeo que eu fiz, que foi um vídeo tradicional sobre a cura da ansiedade, também é um vídeo muito poderoso. Ele está aqui no meu canal, que é uma pregação. Glória a Deus. Porque a ansiedade pode ser intensa, mas a verdade de Deus é mais forte e mais firme e mais confiável do que qualquer pensamento temeroso em sua mente. Analise o que Deus diz sobre você, não é analisar, é ouvir e colocar em prática. E uma vez que essa verdade se estabeleça, glória a Deus, ela se torna inevitável. Se a ansiedade não faz parte da sua identidade, então de onde ela vem? E por que exerce tanta influência sobre você? Pense nisso. Bem, eu quero te dizer, se a ansiedade não faz parte da sua identidade, precisamos confrontar honestamente a sua origem e o motivo pela qual ela se mostra tão influente. A ansiedade geralmente não começa com perigo. Tudo começa com medo de perder o controle. Isso fica evidente no momento em que você percebe que não pode prever, gerenciar ou garantir resultados. E para muitas pessoas, essa constatação é aterrorizadora, glória a Deus. Porque o controle dá a sensação de segurança, mesmo quando é uma ilusão. A ansiedade é um medo projetado no futuro, é a sua mente tentando viver o amanhã, mesmo antes de você ter a oportunidade de vivê-lo. Jesus Cristo, nosso Pai amado e querido, Filho de Deus vivo, nosso amor da nossa vida, aborda isso diretamente em Mateus 6,34, quando diz para não preocuparmos com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, como diz aqui no verso da Bíblia, glória a Deus, a qual eu estou gravando o vídeo áudio, que a câmera está filmando. Ele não está se esquivando da responsabilidade. Ele está corrigindo um esforço mental, nas minhas palavras aqui nesse sentido, mal direcionado. Glória a Deus, glória a Deus. Deus só concede graça para hoje. Glória a Deus. Ele é um pensamento que você tem que tirar de você. A graça de Deus é todos os dias da sua vida. Para que você que serva a Ele.
Quando você traz incerteza de amanhã para a mente de hoje, a ansiedade é o resultado natural. Eis que por isso é importante, a ansiedade aumenta quando a confiança diminui. Quanto mais você se sente pessoalmente responsável por resultados que Deus nunca lhe deu para controlar, mais pesada a vida se torna. E é por isso que a ansiedade costuma ser mais forte em pessoas que se importam profundamente. Elas querem tudo certo, elas querem proteger a todos, elas querem evitar erros. Mas cuidar sem se entregar se torna pressão, glória a Deus. E pressão sem confiança, eu quero te dizer, se torna ansiedade. Pressão sem confiança se torna ansiedade. Isaías 26:3 diz, ele revela a alternativa, diz, Deus conservará em quê? Perfeita paz, aquele cuja mente está firme nele, porque eles confiam nele. A paz não é aleatória, é um resultado de um foco mental ancorado na confiança. Confiança em Deus. Glória a Deus. Ela determina se a ansiedade ou a paz prevalecerá. Uma mente dispersa, eu quero te dizer, gera preocupação. Uma mente focada, eu quero te falar, gera estabilidade na vida real. A ansiedade muitas vezes aumenta quando tentamos controlar tudo nos mínimos detalhes. Você planeja cada resultado, você ensaia todas as conversas, você imagina todos os tipos de fracasso e sem perceber, você começa a carregar responsabilidades que pertencem a Deus e não a você. Porque Deus faz a parte dele, que é impossível, você faz a sua parte. Glória a Deus. Lá em Provérbios 3, do 5 ao 6, adverte contra isso. Glória a Deus. Quando nos diz para confiarmos no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, confiar no seu próprio entendimento parece sensato, mas quando a compreensão é limitada, torna-se exaustivo. É por isso que a ansiedade parece implacável, nunca termina seu trabalho, a preocupação não tem fim, você pode pensar a noite toda e não resolver nada, você pode se estressar a semana inteira e ainda assim não ter nenhuma garantia. A ansiedade promete segurança, mas traz consigo a fadiga. A confiança, por outro lado, não elimina a responsabilidade. Isso redistribui, você faz a sua parte e libera o resto. E aqui está o ponto de virada. A mente nunca foi projetada para ser um centro de controle. Você foi projetado para ser um centro de confiança. Quando a mente carrega o que somente Deus pode sustentar, ela se quebra sobre o peso. A ansiedade costuma ser um sinal de que já passou da hora de desistir. Quando você reconhece que a ansiedade tem origem em um controle mal direcionado, você, glória a Deus, pode se tornar não eficaz, mas quando você entende que Deus é o Senhor da tua vida e confia em Deus, Ele é o dono da tua mente, da tua alma, do teu coração, você fica firme e confiando em Deus em todos os momentos da sua vida, como também nos momentos de ansiedade. Perdão. Glória a Deus. Peço perdão. Ela aproxima você, glória a Deus, a ansiedade de uma batalha que se torna clara. Você precisa aprender a disciplinar seus pensamentos. Glória a Deus. Perdão. Porque pensamentos descontrolados sempre controlarão suas emoções. Você precisa controlar os seus pensamentos, repito. Porque pensamentos descontrolados sempre controlarão as tuas emoções. Nessa fase, a luta, quero te dizer, contra a ansiedade, torna-se pessoal e prática. Porque a ansiedade não se origina primeiramente nas circunstâncias. Ela reside nos pensamentos. Muito antes de a ansiedade se manifestar no seu corpo, ela já se instala, sabe aonde? Na sua mente. E é por isso que a vitória sobre a ansiedade começa com a disciplina mental e não com a evitação, eu quero te falar isso, emocional. A evitação emocional, glória a Deus, ela não disciplina a tua mente. Glória a Deus. A Bíblia é direta sobre isso. Romanos 12:2 diz, fala para nós, para não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. A transformação não acontece simplesmente desejando
que a ansiedade desapareça? Acontece ao mudar que a mente consome e acredita em ensaiar repetidamente. Eu quero falar isso. Uma mente, entenda isso, uma mente não renovada sempre tenderá ao medo, porque o medo é a linguagem do mundo. A fé precisa ser aprendida, praticada e reforçada. Eis a verdade que muitas pessoas ignoram, eu quero te dizer. Você não pode impedir que todos os pensamentos entrem em sua mente, mas pode decidir quais pensamentos têm permissão para permanecer. Isso é muito importante para a sua vida. Repito, você não pode impedir, eu quero te dizer. Quais os pensamentos? Glória a Deus, você tem que impedir os pensamentos que podem entrar na tua mente. Mas você também pode decidir quais pensamentos têm a permissão para permanecer. Tenha bons pensamentos, glória a Deus. A ansiedade se alimenta da imaginação desenfreada. Ela cresce quando os pensamentos são deixados fluir livremente, sem supervisão. Quero falar isso. No momento em que um pensamento de medo surge e não é contestado, ele começa a construir cenários que parecem reais, mesmo quando não são. E é por isso que lá em 2 Coríntios 10, 5, nos instrui a levar cativo todo pensamento e torná-lo obediente a Jesus Cristo. Presta atenção nessa linguagem. Glória a Deus. Conquistar, não negociar, não se deve raciocinar com pensamentos ansiosos. Você não precisa conquistar nem negociar. E não raciocinar com pensamentos ansiosos. Você deve os avaliar primeiro. Você pergunta, isso é verdade? Você bota interrogação. Isso está de acordo com a palavra de Deus? Você se pergunta, isso é útil? Pergunte isso. Pensamentos que não passam no teste devem ser substituídos, eu quero te falar, e não alimentados. No dia a dia, isso parece prático. Quando a sua mente diz, e se tudo der errado, você responde com a verdade, não com pânico. Quando seus pensamentos dizem você não consegue lidar com isso, você responde com as promessas de Deus. Isso não é negação. Glória a Deus, isso é disciplina. A disciplina mental é responsabilidade espiritual. A ansiedade também prospera de uma forma negativa na desordem mental. Muitas entradas, eu quero te falar, muito ruído, muitas comparações. Quando a mente está sobrecarregada, ela perde a clareza. Por isso o silêncio diz, glória a Deus, o silêncio diz, glória a Deus, nas Escrituras, glória a Deus, que é bom você permanecer calmo, tranquilo perante as tribulações da vida, glória a Deus. E ter uma oração, orar, louvar, jejuar e buscar a Deus sempre nos momentos de ansiedade. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Orar a Deus é importante na vida. Converse com Deus, que Deus quer conversar contigo, glória a Deus. E em momento de ansiedade não é diferente, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Recalibramento, eu quero te dizer, é importante. Recalibramento de volta à verdade é importante, eu quero te dizer. Você ora a Deus, se concentre e busca recalibrar a mente. Quanto mais disciplinado se torna o seu pensamento, eu quero te dizer, menos poder a ansiedade exerce sobre você. Não porque o medo desapareça instantaneamente, mas porque o medo perde a sua autoridade. A paz floresce onde a verdade é constantemente repetida. Quero te dizer isso. A paz floresce onde a verdade é constantemente repetida. E eu quero te dizer também, quando a mente começa a mudar, algo poderoso acontece em seguida. Glória a Deus. A ansiedade já não domina a sua vida. Em vez de sair as preocupações, você começa a trocá-las. Glória a Deus, glória a Deus. E você ora, louva, jejum e busca a Deus para trazer Deus para abençoar você em momento de ansiedade. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Você precisa entender, em tudo é orar a Deus. Porque a oração é tudo na vida, é conversar com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A oração é mais do que palavras, é intimidade com Deus. Glória a Deus. Muitas pessoas oram enquanto lidam com a ansiedade de forma intensa. Glória a Deus. Elas conversam com Deus sobre suas preocupações e depois as pegam de volta e as levam para fora do momento da oração. Mas eu quero dizer, a oração nunca, glória a Deus, a oração, glória a Deus, nunca é demais. A oração é orar sempre, conversar com Deus
24 horas todos os dias da sua vida? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Lá em Filipenses 4, capítulo 6, 7, tem algo muito poderoso. Não diz para orar e esperar que você se sinta melhor. Diz para apresentar seu pedido a Deus, então a paz de Deus guardará seu coração e sua mente. Guardar significa, de falar aqui, vigiar. Também traz esse sentido. Quando a troca é concluída, a paz toma conta do espaço antes ocupado pela ansiedade. Pedro reforça isso em 1 Pedro 5,7, quando diz: lançamos sobre ele, sobre Deus, toda a nossa ansiedade, porque ele, Deus, nas minhas palavras aqui, porque ele tem cuidado de nós. Glória a Deus. A colocação da lâmina desse verso é muito poderoso. Glória a Deus. Aqui não é sobre um processo delicado. Trata-se de uma liberação deliberada. Você não entrega ansiedade a Deus aos poucos. Você mesmo se livra disso, glória a Deus. Mas ora para Deus te livrar da ansiedade, glória a Deus. Você ora, Deus faz a parte dele, faz a sua parte. E aquilo que você não pode fazer, Deus faz por você. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Entenda, quando o peso da sua mente sai, vai saindo aos poucos, você está ganhando força sobre a ansiedade, glória a Deus. Isso requer intenção. Você precisa decidir que a oração a Deus é algo diário que você tem que manter todos os dias. E a oração, quando você começa a orar, é onde a preocupação termina, porque Deus vai cuidar de você. Você nomeia a preocupação e reconhece a limitação, então conscientemente você vai liberar a responsabilidade, que é fazer a sua parte, glória a Deus, que é não viver ansiedade, glória a Deus, glória a Deus. Você precisa entender isso. Você tem que dar uma vida de oração a Deus, agradecendo a Deus, tendo confiança em Deus, dizendo: Deus, eu creio que o Senhor já está agindo, mesmo que eu ainda não consiga ver o resultado. Glória a Deus. Entenda, quando a oração se torna algo diário, a ansiedade perde seu ciclo. Glória a Deus. Você vai ver uma vida, em vez de reviver o medo, você vai ensaiar a confiança em vez de imaginar um desastre, glória a Deus. Porque a ansiedade está saindo de você e você vai aguardar a intervenção de Deus sobre a situação da sua vida. Deus pode agir instantaneamente ou Ele pode agir aos poucos com você. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele faz como Ele quer porque Ele é Deus. A paz começa a operar mesmo antes que as circunstâncias mudem, quero te dizer. A paz começa a operar mesmo que as circunstâncias mudem. Glória a Deus. Porque a ansiedade está saindo, glória a Deus. A oração é importante na vida. Glória a Deus, glória a Deus. Você tem que orar e parar de ver uma vida desorganizada. Se organizar. A ansiedade, glória a Deus, ela faz parte da vida. Ela sempre está querendo retornar rapidamente quando os dias são caóticos e as decisões são estruturadas. Glória a Deus, glória a Deus. Quando os dias são caóticos e as decisões não são estruturadas, ela chega. Porque a ansiedade faz parte da vida. Por isso, eu quero te dizer, quero te contar uma arma que você tem que ter contra a ansiedade. Eu sempre falo nos meus vídeos de disciplina. Eu sou uma pessoa disciplinada, busco cada dia mais a disciplina e eu amo a disciplina. Então, uma arma contra a ansiedade é a disciplina. Não é motivação, nem emoção, mas sim estrutura, eu quero te dizer. Consequentemente, uma vez, glória a Deus, que você tenha dissipado a ansiedade do seu coração, a disciplina deve entrar em ação para impedir que ela retorne. Porque a ansiedade, ela sempre está voltando. A ansiedade, quero falar, ela segue no caos. Quando a vida parece organizada, a mente tem dificuldade para descansar, eu quero te dizer. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é santo, é fiel, é poderoso e é perfeito. Ele não é o autor da confusão. A confusão, a desordem pertence ao inimigo e aos homens, glória a Deus. Nós, pessoas, erramos, somos seres humanos. Fugimos do pecado, mas temos erro. Falo como servo do Senhor. Perfeito, só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus. Então, quanto mais santificar a Deus, melhor ainda. Então, haverá momentos que a confusão pode querer chegar a nós e temos que se afastar dela, porque é na confusão que a ansiedade chega, glória a Deus. Em 1 Coríntios 14, 3, 3, é onde a confusão reina, a ansiedade segue de perto.
A disciplina traz ordem e a ordem acalma a mente. É por isso que a estrutura não é restritiva, eu quero te dizer. Glória a Deus. Quando os seus dias, entenda isso, carece de rotina, sua mente trabalha em excesso, tentando se lembrar, administrar e antecipar tudo ao mesmo tempo. Glória a Deus. Passamos por isso. A ansiedade muitas vezes aumenta não porque a vida seja difícil, quero te falar, mas porque a vida não é estruturada. Lá no livro de Provérbios 16:3 nos instrui a entregar nossas obras ao Senhor e nossos planos serão bem-sucedidos, entregar a Deus. Observa a sequência primeiro. Primeiro vem o compromisso, depois a implementação. Disciplina é a expressão prática da confiança. Você diz a Deus, Deus, abençoe minha vida, glória a Deus. Cuide da minha vida, glória a Deus. De acordo com o Senhor, com o teu querer e tua vontade, glória a Deus. Quando você faz isso, você está confiando em Deus para administrar a sua vida. Glória a Deus. Na nossa vida, na vida real, nossa vida que vivemos, né, que a vida é uma realidade para nós sempre, hábitos disciplinados, quero te dizer, reduzem a fadiga decisória. Hábitos disciplinados, quero dizer, reduz a fadiga decisória. Quando você sabe quando vai orar, trabalhar, descansar e planejar, o ruído mental diminui. A ansiedade se alimenta da incerteza, eu quero dizer. A estrutura substitui a incerteza pela previsibilidade. Até mesmo rotinas simples, horários consistentes para acordar, prioridades planejadas e limites definidos criam estabilidade mental. Nós passamos por isso, porque eu passo por isso. Por isso que eu estou te passando isso. Glória a Deus. Muitas pessoas esperam se sentir calmas antes de se disciplinarem, mas a disciplina produz calma. A calma não produz disciplina. A motivação desaparece rapidamente, mas a estrutura permanece. É por isso que as pessoas disciplinadas aparentam tranquilidade mesmo sob pressão. Elas não estão tentando procurar buscar entender o que fazer em seguida, que é bom, mas não há entrega constante, porque a gente precisa descansar a mente. Eu quero te dizer, a disciplina também protege o foco. A ansiedade dispersa a atenção. A estrutura reúne quando você decide antecipadamente o que é mais importante. Eu quero te dizer, você tem que descansar sua mente sobre isso. Glória a Deus. Quero dizer, quando isso acontece, sua mente deixa de entrar em pânico com todo o resto. Você fica em paz, você passa de reagir para dirigir, e uma estrutura estabiliza a mente. A produtividade torna-se possível, a ansiedade paralisa a ação. Como eu te falei na apresentação do meu vídeo, a ansiedade pode fazer com que tenhamos o dia improdutivo, mas eu quero dizer, mas no momento que você começa a orar e buscar a Deus, você traz confiança para o seu dia, glória a Deus. Quando você começa a fazer o que pode controlar o medo do que não pode controlar, você começa a perder força, entenda isso? É você agindo aqui. Porque esse vídeo aqui é sobre Deus e você agir, glória a Deus. Entenda, uma vez que a disciplina traz ordem aos seus dias, a ansiedade começa a perder uma de suas maiores vantagens. Quero repetir. Uma vez que a disciplina faz parte do seu dia, em outras palavras, a ansiedade, ela perde vantagem sobre você. Ela fica paralisada. A ansiedade faz com que pessoas fiquem presas em seus próprios pensamentos, quer dizer, pensando demais em vez de agir. A produtividade quebra esse ciclo. Repito, a produtividade quebra esse ciclo. A ação intencional ancora a mente no presente e restaura a sensação de controle. A Bíblia aborda isso diretamente em Eclesiastes capítulo 9 e 10, que diz, tudo o que vier à sua mão para fazer, faça com toda a sua força. Essa estrutura não se trata de ocupações excessivas, trata-se de envolvimento. A ansiedade prospera quando a mente está ociosa e a imaginação corre desenfreada. O trabalho com o propósito redireciona a energia mental da preocupação para a contribuição. No livro de Tiago 2, 1,17, reforça esse princípio a nos lembrar que a fé sem as obras é morta. Da mesma forma, a paz sem ação muitas vezes permanece teórica. Quando você começa a agir com sabedoria, intenção e dentro de suas capacidades, a confiança começa a substituir o medo. Você deixa de sentir-se impotente porque está em movimento. Na vida real, é aqui que muitas pessoas percebem que a ansiedade diminui. Quando você assume responsabilidade por aquilo que pode controlar, seus esforços, seus hábitos e sua preparação, a mente se acalma.
Você pode não controlar os resultados, mas o progresso lhe lembra que você não é impotente. Glória a Deus. Produtividade, eu quero dizer, não significa fazer tudo. Glória a Deus. Trata-se de fazer a coisa certa. A ansiedade muitas vezes levanta questões avassaladoras. Pensamos nisso? Nós ficamos preocupados? E se isso não funcionar? E se eu falhar? E se eu chegar tarde demais? Eu quero te dizer, Rômulo César, a produtividade responde com pequenos passos firmes. A produtividade responde com pequenos passos firmes. Uma tarefa concluída silencia sem pensamentos ansiosos. Uma tarefa concluída, eu quero dizer, ela silencia sem pensamentos ansiosos. O impulso gera confiança. A ação transforma o medo abstrato em realidade administrável. Isso não significa você ser preso ao esforço excessivo. Quer dizer, significa você alinhar seus esforços com o propósito de Deus, o que Deus tem contigo. Glória a Deus. Sempre falo isso para meus filhos. Isso é poderoso demais para a vida, a sua missão de vida. Entender? Isso é importante. Quando o seu trabalho tem um propósito, a ansiedade perde a força. Porque sua vida parece ter um rumo definido em vez de ser aleatória. O propósito quer dizer ancora o esforço, um esforço concentrado estabiliza a mente. No entanto, mesmo com disciplina e produtividade em vigor, quero dizer que ainda haverá momentos em que as circunstâncias parecerão incertas. Passamos por isso, glória a Deus. É nesse momento que a verdade mais profunda precisa ser estabelecida. A paz não depende de circunstâncias, eu quero te dizer. Ela está enraizada na presença de Deus. Isso é crucial para a sua vida. A paz está enraizada na presença de Deus. Quem serve a Deus, confia em Deus, tem paz, mesmo no momento de luta e de ansiedade da vida. Glória a Deus, glória a Deus. Quero te dizer também, quando a disciplina e a ação intencional estão presentes, você descobre algo que a ansiedade nunca quer que você acredite. Glória a Deus. Isso é interessante. E eu quero dizer que essa paz não é frágil, uma paz poderosa. A paz não é ausência de desafios. Passamos por lutas. Eu falei aqui no vídeo. Não estamos ausentes de lutas. Eu sempre falo isso quando eu prego, quando eu faço meus vídeos. Ninguém está ausente de lutas. Mas eu quero dizer, a presença de Deus é tudo nas suas lutas. É Ele que te protege, cuida e te livra do mal. Glória a Deus. Ele é a tua segurança. Glória a Deus, glória a Deus. Quero te dizer que as circunstâncias podem permanecer estáveis, mas seu mundo interior não precisa mais refletir o caos exterior. Jesus fala diretamente sobre isso, lá no livro de João 14, 27, quando ele diz, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. A paz do mundo depende das melhorias, das circunstâncias. A paz de Deus opera mesmo quando as circunstâncias, eu quero falar, não estão resolvidas. A paz de Deus é tudo nas nossas vidas. Glória a Deus. Essa distinção, te falo, muda tudo. A paz se torna algo que você recebe, não algo que você busca. Você precisa aprender isso. A paz se torna algo que você recebe, não algo que você busca. Lá em Isaías 41:10, glória a Deus, reforça essa promessa quando Deus diz, não temais porque Ele está convosco. Não desanime, pois Ele é o seu Deus. Ele promete força, ajuda, apoio, proteção, cuidado, 24 horas todos os dias nas suas vidas. Livramento, bênçãos, milagres e vitórias. Porque Ele é Deus, Ele é fiel, glória a Deus. Observe, glória a Deus, que Deus não promete uma vida sem problemas. Glória a Deus. O próprio Jesus passou por lutas para subir aos céus e hoje está à direita de Deus. E o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o nome que é sobre todo nome, glória a Deus. Mas aqui Deus promete, glória a Deus, a sua presença. A ansiedade perde o seu poder quando a presença se torna a sua âncora. A presença de Deus na sua vida, glória a Deus. Na vida também, quando agimos, quero te falar sobre estabilidade, glória a Deus. A estabilidade, nossa, ela sempre vai substituir o medo. Você para de interpretar cada desafio como uma ameaça e começa a vê-lo como um teste de confiança. Você não entra mais em pânico com a incerteza porque está enraizado em algo imutável. Se você serve a Deus, você está na presença de Deus. E a presença de Deus é tudo na tua vida, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus.
Deus é tudo para você. Glória a Deus, glória a Deus. Na tua vida, nas circunstâncias, nos momentos de ansiedade, no caos, na luta, na bênção, no milagre, na vitória, na alegria. Ele é tudo na tua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você precisa entender e saber que a vida é uma vida de lutas. Glória a Deus. Mas com Deus, você nunca vai desmoronar. Você vai seguir confiando em Deus mediante as lutas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você precisa entender. Glória a Deus. Deus é fiel para Ele cumprir a palavra dele na sua vida. Glória a Deus. Mesmo que os planos mudem, mas o propósito continua firme. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é tudo, glória a Deus. Ele te abençoa, Ele dá uma força poderosa, silenciosa, com a qual a sociedade não pode competir. A confiança, eu quero te dizer, é que é você agir. Ela se desenvolve com o tempo. Cada momento em que você escolhe a fé em Deus, em primeiro lugar, acima de tudo, em vez do medo, que é algo natural, a paz vai fazer presente na sua vida. Cada ato de obediência fortalece a confiança. A paz cresce com a prática. É por isso que superar a ansiedade não é uma conquista isolada. É um alinhamento de estilo de vida, uma decisão diária de confiar, libertar-se, disciplinar-se e agir com o tempo. A ansiedade, quero dizer, ela perde autoridade. Não porque a vida se torna mais fácil, mas porque você se fortaleceu em Deus e agora Deus está cuidando de você e a ansiedade não tem poder sobre a tua vida. Quem tem poder sobre a tua vida é Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E você também, naturalmente, cria um entendimento estabelecido e a paz firmada na presença de Deus é o que te assegura e te livra dos momentos de ansiedade da vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E você começa a ter movimentos necessários na tua vida. Glória a Deus. Tendo um alinhamento, percepção que se deve ter e se ter cada dia mais o compromisso de orar, buscar a Deus para Ele te abençoar na tua vida, como nos momentos de ansiedade. A paz deve se tornar um modo de vida, não apenas um momento de alívio. A paz, ela tem que ser para você um modo de vida e não apenas um momento de alívio. Glória a Deus. Isso é muito poderoso, você compreender isso para a sua vida. Em vez disso, pessoas têm esse pensamento, mas eu quero dizer, não apenas isso, em vez disso, você precisa também desacelerar momentos de luta e trazer paz para os momentos de luta, porque o alinhamento não é algo que se busca às pressas. Ele não é suscitado pela emoção. O alinhamento, ele é mantido pela consciência. A ansiedade, muitas vezes, quer dizer, tenta tornar silenciosamente sobre você, ela tenta retornar. Glória a Deus. E não ruidosamente, é no silêncio que ela retorna. Como eu falo, mais uma vez, a ansiedade sempre tenta voltar. Glória a Deus. Ela volta com pânico, às vezes ela retorna com uma pressão sutil, fadiga mental ou inquietação. É por isso que superar a ansiedade requer vigilância, não apenas vitória. A palavra de Deus nos dá um lembrete muito poderoso. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, onde somos instruídos a estar alertas, glória a Deus. Porque o inimigo procura oportunidades, que é brecha, para nos atacar. A ansiedade muitas vezes explora momentos de exaustão, glória a Deus, isolamento e distração. Você tem que vigiar com as suas ações para se livrar do pecado sobre esse verso e também vigiar sobre a ansiedade, glória a Deus. Porque quando você está em exaustão, isolamento e distração, quando você está cansado, sua mente se torna vulnerável. Quando você está desconectado, os pensamentos ansiosos são mais convincentes. Eu quero te falar isso. Glória a Deus. A consciência protege a paz na vida real. É aqui que muitas pessoas se confundem. Glória a Deus. Elas pensam que paz significa que nunca mais se terão ansiedade, mas paz, na verdade, significa reconhecer a ansiedade rapidamente e responder a ela corretamente. Maturidade não é ausência de pensamentos ansiosos, é rapidez de resposta. Você não permite mais que o medo se instale e construa narrativas. Você intercepta precocemente com a verdade, com oração e ação. E quero te falar, esse nível de consciência requer pausas intencionais, tempo para refletir, tempo para verificar o que sua mente tem absorvido. A ansiedade geralmente cresce quando a quantidade de informações excede a capacidade de processamento de notícias em excesso sobre você. E você começa a ter comparações e opiniões em excesso. Quero te dizer que a mente
aleluia, glória a Deus, ouvinte do meu vídeo áudio, a sua mente ela não foi projetada para absorver informações infinitas sem direção. Eu tenho vídeos aqui que eu fiz, vídeos tradicionais sobre a mente. Eu quero te falar que a mente, ela não foi projetada para você absorver informações infinitas sem direção. Eu quero dizer que preservar a paz significa regular o que você permite acessar seus pensamentos. Eu quero te falar que Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é o Deus do impossível, na condição de homem, mas também 100% homem e 100% Deus, Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo agindo, ele, Jesus, frequentemente se retirava, mesmo quando havia demanda. Não porque ele não pudesse fazer milagre, não porque ele pudesse agir, porque ele era Deus, mas porque ele era sábio. A solidão não era uma fuga, era uma manutenção. Glória a Deus. A ansiedade, eu quero dizer que ela perde a força. Se o próprio Cristo tinha momentos de descanso, nós também precisamos ter. A ansiedade perde a força quando a quietude se torna parte do seu ritmo. Nesse ponto, a paz se torna algo que você administra. Glória a Deus. Você aprende a identificar seus gatilhos, você reconhece os primeiros sinais de alerta, você responde com disciplina em vez de pânico. Isso não é viver baseado no medo, isso é viver baseado na sabedoria. Isso leva a uma compreensão mais profunda. Superar a ansiedade não se trata apenas de alívio pessoal. Trata de estar preparado com uma mente inquieta, que luta para ouvir direção. Uma mente tranquila discerne o propósito com clareza. A ansiedade, ela traz desordem na mente. O julgamento, mas a paz aguça o discernimento. Mesmo antes de prosseguirmos, é como uma água caindo. Glória a Deus. Pergunte-se honestamente. Glória a Deus. É como a água caindo. A água ela sempre está jorrando. Aleluia, glória a Deus. Mas que você venha se deitar em águas tranquilas, águas boas, não em águas turbulentas, porque águas turbulentas traz ansiedade, glória a Deus. Então pergunte-se honestamente, o que geralmente precede seus momentos de ansiedade? Fadiga, excesso de compromissos, glória a Deus. Glória a Deus. Prioridades poucos claras. Medo não resolvido? Pergunta a si mesmo. A consciência, eu quero te falar, é a porta de entrada para o domínio. Uma vez estabelecida a consciência, a próxima camada se torna essencial. Aprender a tomar decisões com tranquilidade em vez de pressão. Enquanto isso, algo crucial começa a tomar forma. Quando a consciência é estabelecida, você começa a perceber quantas de suas decisões passadas foram tomadas sob pressão. Em vez de tranquilidade, a ansiedade precipita as decisões, a paz as esclarece. Uma das maneiras mais eficazes pelas quais a ansiedade controla uma vida é forçando escolhas antes que a sabedoria tenha tempo de se manifestar. A Bíblia representa um princípio silencioso sobre isso, nas minhas palavras, porém poderoso. Em Provérbios 19:2 diz que não é bom agir, glória a Deus, sem conhecimento, e quem se apressa com os pés perde o caminho. Isso é muito poderoso. Eu quero te dizer que a ansiedade sempre precipita. Ela impõe urgência, onde a paciência é necessária. Ela cria prazos artificiais que pressionam você a fazer escolhas movidas pelo medo, em vez da fé. Na vida real, decisões ansiosas levam a decisões precipitadas. Muitas vezes parecem razoáveis. Glória a Deus, glória a Deus. Às vezes você aceita um emprego porque tem medo de perder uma oportunidade. Você permanece no relacionamento porque teme a solidão. Você se sobrecarrega de compromissos porque não quer decepcionar as pessoas. A ansiedade se disfarça de responsabilidade, se camufla de responsabilidade, mas por baixo dela está o medo da perda. A paz, por outro lado, lhe dá permissão para pausar. Glória a Deus. Lá em Isaías 30:15, revela claramente a estratégia de Deus quando diz que no arrependimento e no descanso vocês serão salvos, e na inquietude e na confiança estará a sua força. Glória a Deus. É a estratégia de Deus para nós, tá? Glória a Deus, glória a Deus. Deus, Ele sabe de tudo. Ele é o Criador de tudo. É a estratégia de Deus para nós. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Vocês precisam entender isso. Porque Deus nos abençoa, glória a Deus.
Então Isaías 30:15 revela sobre algo poderoso, glória a Deus, que Deus nos dá, que diz no arrependimento e no descanso, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele lá fala de quietude, na confiança, que estará na sua força, glória a Deus. A força não vem de reagir rapidamente, ela vem de responder com sabedoria. A ansiedade enfraquece o discernimento porque limita a sua perspectiva. A paz a expande quando você começa a tomar decisões. Com paz, algo muda. Você para de se perguntar o que acontecerá se você não fizer isso e começa a se perguntar se isso está alinhado com o propósito de Deus para você. O propósito de Deus, a missão de Deus, quer falar é tudo na tua vida, tá? Eu sempre falo isso nos vídeos. Inclusive, eu fiz um vídeo ontem sobre isso, que inclui elementos sobre isso. Os 2 últimos vídeos que eu fiz, não vídeo áudio como esse, mas vídeo tradicional, glória a Deus. Continuando na palavra, glória a Deus. Você precisa estar alinhado com o propósito de Deus, com a missão de Deus para a tua vida. Essa pergunta por si só desmantela muitos impulsos ansiosos. Precisa entender isso? A paz, ela filtra as oportunidades. A ansiedade as persegue. É aqui que a autodisciplina se aprofunda. Você aprende a adiar as respostas, glória a Deus, quando você ora antes de se comprometer, trazendo Deus, perguntando a Deus se pode dar um passo ou não, e esperar a resposta de Deus. É tudo na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. E você também, agindo, você consulta a sabedoria, em vez da emoção. A sabedoria é sobre aquilo que você aprendeu na vida. Você traz Deus antes de agir e traz, em segundo lugar, a tua sabedoria, a tua história de vida, antes de tomar uma decisão. Mas, em primeiro lugar, esperando a resposta de Deus, porque Deus sabe de tudo, Ele já está lá no futuro, Ele que sempre tem o melhor para você. Ele sempre tem, eu quero dizer, o melhor para você. Glória a Deus. A disciplina ensaia o seu sistema nervoso. Glória a Deus. É como uma urgência. Entenda isso. Mas nem sempre é uma emergência. Com o tempo, sua mente, eu quero dizer, a sua mente reaprende a se sentir segura. E é aqui que está o poderoso resultado. Decisões tomadas com paz raramente precisam de reparos. Decisões tomadas com ansiedade muitas vezes precisam, glória a Deus, trazer paz para economizar o tempo, energia e recuperação emocional. Glória a Deus. As decisões são algo delicado na vida. Você precisa ter cuidado em tomar decisões. E trazer Deus em primeiro lugar para decisões é tudo nas decisões da tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Entenda que as decisões certas, ela impede os ciclos que a ansiedade adoraria repetir sobre a tua vida. As decisões certas, ela impede os ciclos que a ansiedade adoraria repetir na tua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quer dizer, porque viver com paz exige dizer não a pessoas, a oportunidade, a expectativas e também a ansiedade. E a ansiedade resiste ferozmente a limites. É por isso que, glória a Deus, devemos explorar. E como os limites protegem a paz e impedem que a ansiedade recupere o território, eu quero dizer que, notavelmente, uma vez que você começa a tomar decisões com paz, em vez de pressão, e em primeiro lugar, buscando, orando a Deus, trazendo Deus para a tua vida, para as decisões, quero te dizer que os limites se tornam inevitáveis. A ansiedade odeia limites, porque elas limitam o acesso. Eles restringem, glória a Deus, o que pode exigir sua atenção, energia e capacidade emocional. A paz, no entanto, quero te falar, glória a Deus, é preservada pelos limites. Sem eles, a ansiedade sempre encontra um jeito, entenda, de voltar. A sabedoria dos limites é profundamente bíblica. Lá em Provérbios 4:3, nos instrui novamente, glória a Deus, a guardar nossos corações, porque tudo na vida flui dele. Guardar implica em limites, significa que nem tudo tem acesso, nem todos têm influência, nem toda demanda merece uma resposta. A ansiedade muitas vezes vem de ceder a excesso excessivo a muitas coisas ao mesmo tempo na vida real. A falta de limites parece, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, funcionar, mas na verdade não funciona. Glória a Deus, glória a Deus. Você tem que botar limite nas pessoas, porque quando coloca limites, a ansiedade não tem ação sobre a tua vida. Tem pessoas que dizem sim a tudo.
e está disponível a qualquer hora a assumir responsabilidades que nunca foram atribuídas por Deus a você, eu quero te dizer, a ansiedade convence de que você, glória a Deus, não é algo de egoísmo. Você tem que fazer o que Deus quer que você faça em primeiro lugar e em segundo lugar, sobre você agir, para que a ansiedade não tenha vazão sobre você. Glória a Deus. Isso não é egoísmo quando você age, essa privacidade, se livrar das coisas ruins. Eu quero dizer que a sabedoria sabe que dizer não, às vezes, é obediência. Jesus exemplificou limites sem culpa. Ele curou muitos, mas não todos. Ele respondeu à vontade de Deus, Pai, não à pressão pública. Houve um momento em que as pessoas exigiram sua presença, mas ele se retirou. Glória a Deus. Isso não era evasão, era alinhamento. Os limites protegiam sua missão, o que Deus tem com ele na terra. Deus sabe de tudo. Deus sabe o que era para curar, o que não era para curar. Deus sabe o que era para fazer, porque Ele é Deus, Ele sabe de tudo. Glória a Deus. Jesus, o Filho de Deus, Ele fazia toda a vontade de Deus na sua vida. E você que escuta meus vídeos, áudios também, se você serve a Deus, faça o que Deus quer que você faça sobre a sua vida. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Continuando o vídeo, os limites protegiam sua missão. A ansiedade costuma surgir quando os limites são confusos, quando o trabalho não tem fim, quando os relacionamentos não têm limites, quando as expectativas são indefinidas. A paz requer clareza. Os limites trazem clareza, eles mostram a sua mente onde a responsabilidade termina e a confiança começa. É aqui também que a culpa deve ser abordada. A ansiedade se alimenta da culpa, medo de decepcionar os outros, medo de perder algo, medo de ser incompreendido. Mas a culpa é um guia ruim. Perdão. Mas a obediência à direção de Deus deve ser o mais importante na sua vida, mais do que qualquer aprovação das pessoas. À medida que os limites, glória a Deus, se fortalecem, a mente e o espaço se abrem. Você começa a sentir-se mais leve, não porque a vida tenha menos responsabilidade, mas porque as responsabilidades são atribuídas corretamente. A paz é restaurada quando a sua carga se encaixa na sua capacidade. No entanto, os limites por si só não bastam. Glória a Deus. Glória a Deus. Se o descanso for negligenciado, entenda isso. Os limites por si só não bastam. Se o seu descanso for negligenciado, a ansiedade frequentemente ressurge quando o corpo e a mente estão esgotados. O que nos leva a uma verdade negligenciada. Mas, essencialmente, o descanso não é uma recompensa por terminar o trabalho, eu quero te dizer. É uma necessidade para manter a paz. Igualmente importante, uma vez que os limites estejam estabelecidos, o descanso deve ser restaurado, porque uma mente cansada é muito mais vulnerável à ansiedade do que uma mente desafiada. Glória a Deus. Muitas pessoas atribuem a ansiedade às circunstâncias quando o verdadeiro problema é a exaustão, quando o descanso é negligenciado e até mesmo pequenas pressões parecem insuportáveis. Deus estabeleceu o descanso como um princípio, não como luxo. Lá em Êxodo 20, do 8 ao 10, Deus ordena o sábado, não porque as pessoas são preguiçosas, mas porque são limitadas. Descansar é um ato de humildade. Glória a Deus. Reconhece que, glória a Deus, o mundo continua mesmo quando você para. A ansiedade, muitas vezes, glória a Deus, a ansiedade, ela tem algo interessante. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ela muitas vezes vem da crença, eu quero dizer, de que tudo desmoronará se você fizer uma pausa. Jesus reforçou essa verdade quando convidou seus discípulos a se afastarem e descansarem. Em Marcos 6,31, ele reconheceu que a produção constante sem reposição leva à exaustão. A ansiedade prospera quando o corpo está fadigado e a mente sobrecarregada na vida real. O descanso costuma ser a primeira coisa sacrificada em períodos de ansiedade. O sono se torna irregular, o silêncio se torna desconfortável, a quietude parece improdutiva, mas a mente não consegue permanecer em paz quando nunca lhe é permitido se reequilibrar. Descansar não é preguiça, é manutenção. É aqui que a disciplina deve ser aplicada, novamente. O programar o descanso é proteger o sono, criar espaço para a quietude, quero te dizer. A ansiedade resiste ao descanso, porque o descanso remove a ilusão de controle, entenda isso.
Mas o descanso constrói clareza, permite que o sistema nervoso, quero te falar, se recupere e a mente se recalibre. O descanso também aprofunda a confiança. Cada vez mais que você descansa intencionalmente, você declara que Deus está no controle, mesmo quando você não está gerenciando ativamente tudo, glória a Deus, porque sempre Deus está no controle de tudo da nossa vida, glória a Deus. E são minhas palavras, glória a Deus. Deus sempre está no controle das nossas vidas, para cuidar de nós sempre, em nome de Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Mas nosso agir humano, eu quero te dizer, glória a Deus, que enfraquecer o domínio da ansiedade é importante. Quando o descanso se torna um ritmo, em vez de uma reação, a paz se estabiliza, eu quero te falar. Ainda mais, você para de viver no modo de sobrevivência, você começa a operar no modo de paz. No entanto, mesmo com o descanso restaurado, glória a Deus, outro desafio sutil, ele vai permanecer, eu quero te dizer. A ansiedade pode retornar por meio da comparação, medindo sua vida contra os outros e questionando seu progresso. E eis aqui que a paz deve ser defendida significativamente no nível da identidade. Uma vez que o descanso restaura suas forças, a ansiedade muitas vezes tenta uma entrada, glória a Deus, mais silenciosa, através da comparação. A comparação é sutil, persistente, profundamente corrosiva para a paz. Ela faz com que você questione seu ritmo, seu progresso, seu propósito, medide sua vida em relação ao cronograma de outra pessoa. A ansiedade prospera quando a identidade, entenda, passa a ser referenciada externamente. A palavra de Deus diz, no livro de Gálatas 6,4, que é exaltar, aleluia, glória a Deus, a sua vida, aleluia, glória a Deus. De lá é importante. A palavra de Deus, ela nos ensina coisas poderosas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ela nos ensina coisa importante, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E ser, glória a Deus, fiel à palavra de Deus, a Deus sua palavra é importante, glória a Deus. Glória a Deus. Você não precisa se auto-questionar, glória a Deus, sobre a vida. Você precisa apenas aprender a viver, manter sua mente em paz, glória a Deus, e permanecer uma vida de paz, glória a Deus, glória a Deus. Reequilibrar a mente é importante, glória a Deus, glória a Deus. Ter uma vida equilibrada é importante, traz descanso, traz paz. Programar o descanso é importante. Você protege seu sono, você cria espaço para a quietude, glória a Deus, como eu falei. Isso é muito importante para a sua vida, glória a Deus, glória a Deus. Cuidar do seu sistema nervoso, cuidar da sua mente, recalibrar o seu descanso é importante, como eu falei. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. O descanso é importante, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Gerenciar o descanso é tudo na vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. O descanso, ele se torna um ritmo, em vez de uma reação. Glória a Deus. Glória a Deus. Você começa a operar com força, com paz. Glória a Deus. Mesmo quando o descanso, glória a Deus, parece, aleluia, glória a Deus, que vai chegar o momento de voltar à atividade. Manter uma mente em paz é importante, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O descanso é tudo na vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E o nível de paz é importante, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. A vida é importante. Viver em paz é importante. Se cuidar é importante. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Como eu falei, você não pode comparar o cronograma de outra pessoa. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você precisa entender coisas importantes na vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Como eu tinha dito, lá em Gálatas 6,4, que exorta cada pessoa a examinar seu próprio trabalho, em vez de comparar, glória a Deus, com, aleluia, glória a Deus, a outra pessoa. A comparação distrai você da sua missão. Ela desvia o foco da obediência para a aparência. A comparação desvia o foco da obediência para a aparência. A ansiedade cresce. Glória a Deus, glória a Deus. Quando você começa a perguntar por que não estou onde eles estão, em vez de dizer, sou fiel onde Deus me colocou, entenda isso? Na vida, aleluia, glória a Deus real, a comparação é amplificada pela exposição constante. As mídias sociais destacam vitórias sem contexto. Você vê resultados sem ver o processo. Você vê desfechos sem ver a dor. Glória a Deus. A disciplina ou atraso, a ansiedade sussurra que você está atrasado ou fracassando. Quando, glória a Deus, glória na realidade você está simplesmente
Aleluia, glória a Deus, em um caminho diferente, glória a Deus. Deus nunca mede o propósito pela velocidade, Ele o mede pela obediência. Lá no livro de Eclesiastes 3:1, nos lembra que Deus faz tudo belo no seu tempo. A ansiedade surge da tentativa de viver de acordo com o tempo de outra pessoa. A paz vem da confiança no tempo de Deus para a sua vida. A comparação também corrói a gratidão. Quando os seus olhos estão fixos no que os outros têm, você perde a consciência do que Deus está fazendo em você. A ansiedade se alimenta da insatisfação. A paz cresce na apreciação. A gratidão ancora a identidade. E é aqui, glória a Deus, a disciplina do foco se torna essencial. Você deve limitar inicialmente com o que se compara, deve escolher celebrar os outros sem competir com eles. Deve lembrar a sua mente que o progresso nem sempre é visível, mas ainda é real. E uma vez que a identidade seja segura, uma vez que você não esteja mais se comparando aos outros, a ansiedade perde mais uma brecha na sua vida. Glória a Deus. Ela perde uma brecha. Glória a Deus. Você se torna mais ativo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Entenda, Deus trabalha diferente em cada vida. Deus abençoa cada uma vida diferente nessa terra. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Serva seu céu, que serva Ele, como as pessoas do mundo. Glória a Deus, porque Ele também abençoa as outras pessoas. Mas Ele abençoa mais e dá vitória mais aos seus servos. E os seus servos têm a garantia da salvação. Os que estão no mundo, Deus abençoa, mas Ele não tem a garantia da salvação. Garantia de salvação só se aceitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoa as pessoas, mas só os que servem a Ele, que são abençoados como os outros, têm a salvação. Aleluia, glória a Deus. E lembrando, em cada vida, Deus trabalha diferente. Então você não pode se comparar com ninguém nessa terra, glória a Deus. Você pode parar de correr para provar algo e começa a descansar em que Deus diz quem você é. Entenda, glória a Deus. No entanto, ainda há mais uma mudança interna que precisa acontecer. Mesmo quando a identidade firmada, a ansiedade pode persistir se o seu futuro permanecer indefinido em seus pensamentos. Glória a Deus. Aprender a confiar em Deus na incerteza é tudo na vida. A necessidade constante de reafirmação, consequentemente, muitas vezes da ansiedade, muitas vezes a incerteza causa dor. Glória a Deus. Glória a Deus. Traz pressão. Glória a Deus. E comparação. Glória a Deus. Quero te dizer que mais a incapacidade de enxergar a si mesmo faz com que você enxergue os outros sem clareza, glória a Deus, sobre a verdade deles, glória a Deus, glória a Deus. E a incapacidade de enxergar com clareza, glória a Deus, sobre a sua vida, sobre o que você é, enxergando você com clareza, traz mais significado para a sua vida, glória a Deus. E não se comparar com os outros, mas saber o que Deus tem contigo, que é importante na sua vida. A mente humana anseia, glória a Deus, por certeza. Ela quer garantia, prazos, confirmações. A ansiedade se intensifica quando as respostas demoram. Quando os resultados são incertos e quando o futuro parece indefinido. No entanto, as Escrituras nos mostram repetidamente que Deus raramente nos dá total visibilidade. Ele nos guia passo a passo. Deus dá medidas do nosso futuro a gente. Deus não está todo o caminho? Glória a Deus. Até quando Jesus Cristo, nosso Deus, Pai amado e querido, faz uma promessa, Ele conta medidas do caminho. Ele não conta o caminho todo. Glória a Deus. Porque Ele sabe tratar com nós. Ele é Deus. E Ele sabe o tempo certo de abençoar e dar a bênção que Ele te prometeu. Glória a Deus. Provérbios 16, 9 nos diz que o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor, glória a Deus, lhe dirige os passos. Observa a linguagem de passos, não mapas. A ansiedade exige uma visão completa. A fé aprende a caminhar com luz espacial. É aqui que muitos crentes lutam em silêncio. Eles confiam em Deus para a salvação, mas têm dificuldade em confiar nele para a direção. Eles querem certeza antes da obediência. Eles querem clareza antes do compromisso. Mas Deus muitas vezes inverte a ordem. Ele pediu obediência primeiro e a clareza segue o movimento. A ansiedade cresce quando você tenta enxergar o fim enquanto Deus me pede para dar o próximo passo. Abraão viveu essa realidade. Lá no livro de Hebreus 11:8, nos diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. Essa afirmação, glória a Deus, deveria perturbar os pensamentos ansiosos. Deus não acalmou Abraão, explicando tudo. Ele o acalmou
chamando-o de propósito e não a certeza que se tornou sua âncora. Na vida real, a incerteza desencadeia ciclos de ansiedade. E se isso não funcionar? E se eu escolher e perder meu tempo? Mas a incerteza, eu quero dizer, é perigo. Glória a Deus. Ela força a confiança. Ela mantém atento. Ela, glória a Deus, na vida, glória a Deus. A incerteza, mais certeza. A incerteza traz falta de confiança, mas a certeza é confiança. Glória a Deus. Glória a Deus. E a confiança em Deus traz confiança. Glória a Deus. A ansiedade quer que a certeza venha relaxar, mas você não pode relaxar. Você tem que sempre ter certeza e confiança em Deus. Deus quer confiança para que você possa crescer e ainda que, glória a Deus, amadureça mais ainda. Você para de exigir reafirmação a cada passo. Quando você está amadurecendo, você aprende a ver com perguntas sem resposta, sem entrar em espiral. Glória a Deus. Você se sente confortável em dizer, eu ainda, glória a Deus, não sei, mas Deus é fiel, Ele vai cumprir. Essa afirmação desmantela a necessidade de controle da ansiedade. Lá em Isaías 43, no livro de Isaías 43, aleluia, glória a Deus, 2, diz, reforça essa palavra minha aqui. Ela diz que essa postura, quando Deus diz que quando você passa pelas águas, Ele estará com você, não mais quando a promessa é presença, não previsibilidade, glória a Deus. A paz é sustentada, não, glória a Deus, pelo conhecimento do futuro, mas por saber quem está contigo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, que é com fé em Deus, glória a Deus. Você para de ensaiar os piores cenários, porque você está confiando em Deus, e você começa a se preparar fielmente para, glória a Deus, o que está à sua frente. Você troca, glória a Deus, a previsão pela obediência. Você troca o medo do desconhecido pela confiança no caráter de Deus, que Deus é fiel. E quando a incerteza deixa de dominar seus pensamentos, algo notável acontece. Sua mente se aquieta o suficiente para ouvir a direção com clareza. Não ruído, não pressão. Glória a Deus. A direção, glória a Deus, glória a Deus. E isso nos leva a uma instintiva, e a paz se torna uma postura constante. Em vez de falta de direção, mas com direção, a direção que Deus tem contigo, em vez de um estado temporário, então agora levamos essa jornada, glória a Deus, ao seu devido lugar de descanso. Não com alarde, não com pressão, mas com clareza, glória a Deus. Você viu aqui em minhas palavras que superar a ansiedade não se trata de apagar o medo da existência. Trata-se, em primeiro lugar, confiar em Deus, acima de tudo. Trata-se de reposicionar a sua pessoa sobre o que Deus tem contigo e viver em paz, glória a Deus, e lutar e se livrar da ansiedade quando ela vem bater na tua porta, glória a Deus, 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 glória a Deus. Reorganizar seus pensamentos, que é importante também. Você aprendeu que a ansiedade cresce quando o controle é exigido, glória a Deus, onde os pensamentos são indisciplinados, onde a oração, glória a Deus, se torna uma rotina, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Em vez de uma troca, onde a vida carece de estrutura, onde o descanso rouba a cena, onde a identidade e onde a incerteza é restituída em vez de ser aceita. E passo a passo, Deus tem me mostrado um caminho melhor, um caminho de paz, glória a Deus, que é intencional, praticado e sustentado. Lá em Filipenses 4, 6, 7, glória a Deus, nos abençoa. Retorna a nós agora com maior profundidade do que quando ouvimos pela primeira vez. Glória a Deus, glória a Deus. Não se preocupe com nada. Repito novamente o verso. Em vez disso, de Deus, ore a Deus. Em vez disso, ore a Deus pedindo aquilo que precisam, agradecendo por tudo o que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus. E a paz do que sai todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz não é frágil, ela é divina, ela é poderosa. Ela vela pela sua mente. Quando a vida exerce, glória a Deus, ações na sua vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Essa paz ela é importante para você viver. Ela traz coisas maravilhosas para a tua vida. Que é a paz de Deus, que abençoa, que cuida. Glória a Deus, porque Deus te ama. Glória a Deus, glória a Deus. Essa paz, ela excede todo entendimento, como diz o verso bíblico. Glória a Deus. Ela guarda o teu coração. Ela guarda a tua mente. Glória a Deus. É uma paz poderosa, como eu falei, não é frágil.
é a paz de Deus, que é acima de todas as paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso significa também, nas minhas palavras, que a ansiedade vem com luta. Ela vem para te tirar a paz. Você está orando, louvando, jejuando a Deus. Você vence a ansiedade. Significa também, glória a Deus, você ser exigente a si mesmo ao mesmo tempo. A paz, ela é sua herança. Não quero te dizer, mas a disciplina é sua responsabilidade. A confiança, glória a Deus, em estar em você, confiar em Deus em primeiro lugar acima de tudo, é um alinhamento de sua escolha diária com Deus, que provê tudo na sua vida, que te abençoa, glória a Deus. E você vivendo a sua vida, fazendo a sua parte, administrando, protegendo a sua vida, se livrando dos limites, você fortalecendo com a verdade e vencendo a ansiedade, glória a Deus, através de Deus em primeiro lugar na tua vida e a paz que Deus te colocou na tua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Não é você vivendo ocasionalmente, mas intensamente, glória a Deus. Não emocionalmente, mas consistentemente, glória a Deus. Quando a paz governa as decisões, quando a paz filtra os compromissos, quando a paz determina, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, o ritmo, quando a paz se torna um ambiente no qual seu propósito opera, é aqui que está a verdade final que você deve carregar consigo. Deus nos chamou para sobreviver à vida mentalmente sobrecarregado. Deus chamou, Ele permitiu você viver para você ver com foco, clareza, com paz, onde a ansiedade não pode aparecer nunca. Deus te chamou para viver bem e o medo não fazer parte da sua vida. Glória a Deus. A paz não é algo que você espera, mas é algo em que você caminha. Portanto, siga, glória a Deus, em frente com essa convicção firmada em sua vida. Você não é governado por seu pensamento ocioso e nem pela sua mente. Se estiver ansiosa, você é governado por uma mente de paz, por disciplina, por alinhamento, por missão de vida, onde você está aprendendo cada dia mais com Deus, não pelo medo, mas sim com Deus. E esta é a melhor maneira de superar a ansiedade, não lutando com ela, mas orando, buscando, jejuando a Deus, trazendo a paz de Deus para a sua vida. Que a paz de Deus é tudo para a tua vida. Porque Jesus é grande, é poderoso, é maravilhoso, Ele é fiel. A paz de Deus é tudo na tua vida. Viva uma vida de paz. Deus te abençoou para viver, não uma vida de terror, de medo, de exaustão, não uma vida de ansiedade, mas de conforto, de alegria, de paz, através do nosso Salvador Jesus Cristo, através do seu sangue carmesim, do seu santo nome. Deus tem uma vida de paz para você, de alegria, de felicidade, de saúde, de comunhão com Ele, de salvação da alma. É isso que Deus tem para você. Uma vida abençoada, próspera, em áreas da vida, glória a Deus, sobre aquilo, sobre a forma como Deus trata e trabalha contigo, sobre o que Ele tem contigo na terra, para você depois ir para o céu glorioso, maravilhoso de glórias, se você serve a Deus. Então, viva em paz, viva na paz de Deus e passe por cima da ansiedade. Como superar a ansiedade? Você supera a ansiedade se vir nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo orando, louvando, jejuando a Deus, trazendo Deus para resolver os problemas, lutas diárias, porque ninguém está ausente de lutas. E Deus vai te abençoar para você passar por cima da ansiedade e vencer a ansiedade, que faz parte da vida da raça humana. Ela sempre volta, mas quem está com Deus tem a paz de Cristo. E a paz de Cristo é a paz que excede todo entendimento. Ele guarda nossa mente, nosso coração. Ele nos protege e nos abençoa aqui na terra. Glória a Deus. Jesus é grande, é poderoso, é fiel. Aceite nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, para você receber a paz de Deus. Para que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha escrever o teu nome no livro da vida. Salvar você, sua casa, sua família. Ele vem encher você, sua casa, sua família, do Espírito Santo dele. O Espírito Santo de Deus já fazer parte da tua vida. Ele é o teu orientador. Ele é teu ajudador. O Espírito Santo de Deus é tudo na tua vida. E Deus vai abençoar você aqui na terra, mesmo no momento de luta, nos momentos que a ansiedade vier aparecer na sua vida. Como eu falei, ninguém está ausente de luta. O próprio Jesus passou por luta, você também passa. Jesus está à direita de Deus. O nome de Jesus é o nome sobre todo nome, glória a Deus. Ele tem todo o poder nos céus, na terra e no universo. O Filho de Deus vivo que morreu por nós na cruz do Calvário. E para você ser salvo, só através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aceite como um suficiente Salvador da sua vida. Para Deus te salvar,
batizar você com o Espírito Santo, abençoar a tua vida na terra, te dar uma vida maravilhosa, salvar a tua família e no final da tua vida te levar para o céu glorioso, maravilhoso, para mansões celestiais, onde você vai adorar o nosso Deus face a face, na beleza da sua santidade, por toda a eternidade. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Deus abençoe a todos que ouviram o meu vídeo áudio em nome de Jesus. Mais um vídeo áudio com o tema Como Superar a Ansiedade. Siga o meu canal, curta os meus vídeos, me abençoe para que eu venha abençoar mais vidas, porque quando você curta meus vídeos, a plataforma entende e envia os meus vídeos para mais pessoas. Deus te abençoe, você e sua família, maravilhosamente, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, hoje, sempre e eternamente. Amém. Glórias a Deus.